De volta com o nosso Um Salto no Conhecimento com a nossa amiga Jay, né? Que já estava assim quase... Sim, bem distante. Mas eu sei que vocês lembram da Jay, ela que esteve desde a rádio com a gente num Salto no Conhecimento, já esteve aqui em vários programas também e ela ficou esse tempo sem participar do nosso programa diretamente porque ela está em Caxias, né? Sim. Em breve estaremos também levando alguns trabalhos para lá e hoje ela está aqui, né? Veio nos presentear com a sua presença e vai nos falar sobre um salto no conhecimento na gestação e na maternidade das mães de meninos especialmente. Sabia que tem diferença, né? Meninos e meninas? Jay, obrigada por estar conosco. Eu que fico muito feliz, né? Eu pensando como que a gente ia fazer a abertura, que normalmente nos vídeos que eu estava fazendo, a gente já começava, né? Bem-vindos a um salto no conhecimento. Começou a falar, já veio a frase na mente, né? Foi uma mudança bem radical e por falar em mudança, a gente vai falar sobre mudanças também aqui, né? Mas aí é voltado para as mamães, principalmente as mamães de meninos. E é um assunto bem diferente pra mim, que não sou mãe, mas eu sei que a Aline tá aqui, vai confirmar e a gente vai poder trocar uma ideia legal. Sabe que uma das coisas que a gente pensou de falar sobre essa diferença de gestar meninos e meninas, primeiro porque às vezes as mães assim já sofrem uma grande diferença nos seus corpos, se percebe, né, que primeiro porque gestar é algo muito incrível e maravilhoso, gestar uma outra vida e produzir mais 2 pés, um fígado, 2 rins, aquela coisa toda, né, nos gera muita, nos demanda muita energia. E às vezes a gente não tem noção de tudo que acontece na nossa vida. Toda uma descarga hormonal que tem, né, na gestação normalmente. E aí, durante algumas pesquisas e conversas com algumas pessoas, eu ouvi falar, né, de casos específicos de que gestar meninos e gestar meninas trazia efeitos diferentes para o nosso corpo. E aí eu liguei pra Jay e falei: hey Jay, você que é do conhecimento, procura essas informações pra gente. E a Jay realmente encontrou informações interessantes a respeito dessa diferença. Então Jay, quais são essas diferenças? Eu trouxe aqui a minha colinha, porque falar de maternidade, como eu disse, pra mim é algo novo, né? É diferente quando a gente não vive isso. Mas a gente traz aqui assuntos científicos, que é da área do conhecimento mesmo. O primeiro ponto que eu quero passar aqui pra gente trocar uma ideia é sobre o que acontece no cérebro da mãe. E uma das coisas que acontece que eu fiquei chocada, que eu não sabia, é que a mãe de menino tem uma mudança ela vai pegando o DNA masculino. Ela pega o DNA do masculino, né, do filho, pro cérebro dela, e isso causa uma mudança. E era uma das coisas que eu não sabia, que era uma das coisas que a gente não imaginava, né? Essa transformação, essa mudança. Dentro desse tema, dessa temática da mudança do cérebro, uma das coisas que a gente já sabe é que o cérebro da mãe, tanto de menino quanto de menina, muda durante a gestação. Ele vai diminuindo, né? Ele diminui um pouquinho. E ele causa efeitos no bebê, muitas vezes, essa mudança. Mas ele é principalmente na mãe. E é algo curioso, inclusive, e a gente percebe que a mãe, durante a gestação, fica se questionando, mas esquecimento, a memória de curto prazo, ela muda bastante. Quem nunca, né, mamães? Quem nunca que se olhou e parou e perguntou: Maria, mas é mesmo isso que tá acontecendo comigo? Eu esqueci a chave do carro ontem, daqui a pouco eu esqueci, né, o gás ligado na cozinha. E é muito comum isso mesmo nas gestações, normalmente e me parece que nas de menino isso pode ser mais intensificado ainda. Exatamente, é uma das coisas que poucos sabem, é que isso pode ir mudando aos poucos e que ele pode causar pequenos prejuízos. Ele não vai mudar completamente o cérebro da mulher. Não vai te alterar a mulher por sempre, né? A ponto de você não saber mais quem é. Exato. Mas ele vai causar esses, que eles chamam durante as pesquisas, foi visto que realmente transforma o cérebro da mãe. Obviamente que isso, pelas mulheres, as questões psicológicas, se pensa assim, que a mulher muda porque é mais compromisso, às vezes se sente sobrecarregada, mas é porque justamente existe essa diminuição, vai voltando, mas ele vai deixando sequelas, vamos dizer assim, né? Então, de fato, existe uma mudança física no cérebro da mãe que gesta meninos. Exatamente. Né? E para isso até a gente conversava sobre as coisas que são ideais para que
que precisam ser feitas, que podem ser feitas para não prejudicar ainda mais, ou para melhorar, ou para facilitar. E uma delas, que a gente sempre fala, que é o sono. Precisa sim de um sono muito bem, inclusive dormir mais. Às vezes a gente fala das mães, das gestantes que estão dormindo muito, mas às vezes é necessário, e é uma das coisas que ajudam bastante, uma rotina de sono, dormir num ambiente, né, que seja confortável, que seja bom, e também... Jay, só um parêntese sobre o sono, sim. né? A gente tem feito, eu tenho feito auto-hacking, assim, que é uma autoavaliação do meu desempenho em diversos aspectos da vida. Tanto na atividade física, quanto no sono, quanto na falta do sono, quanto em tudo mais, né? E conversando com o Gil da Colchão Biométrico, ele sempre nos fala sobre isso, né? De uma vida toda falando sobre a qualidade, a higiene do sono, como você melhorar também aquele momento pré-sono. Então, 1 hora antes de dormir, afastar-se das telas, ler um livro, às vezes só com a luz ali do abajur, não deixar todas as luzes da casa ligadas, então ir diminuindo, né, já deixando assim meio que em penumbra, para que a gente consiga ter um sono melhor. Falando nisso, outro ponto bem importante sobre o sono também é aonde você está dormindo. Como está o teu quarto, né? Como que está a aparência do teu quarto no sentido de organização? Acho que é bem importante pensar sobre isso e investir em bons aparelhos de dormir, né? Um colchão que seja realmente feito para você, um travesseiro que vai adaptar bem a tua cervical, que vai te deixar confortável e que vai melhorar aí a tua postura durante o sono. Então, para as mães que estão gestando, mais ainda isso é importante. É legal também aqueles travesseiros de corpo que tem para colocar, né, para abraçar. Então, aqui você vai encontrar todas as informações para você entrar em contato com o Gil e com a Dani lá da Colchão Biométrico Concórdia, e aí você vai ter mais informações por lá também, através do Instagram deles, o telefone, o site, né? E aí busque mais informações sobre o sono. Parênteses fechado, ok. O que mais podemos fazer? Só um ponto um outro parênteses. importante, um outro parênteses dentro do outro parênteses, sobre o espaço, o ambiente, falando do cérebro ainda. Tudo que tem ao nosso redor ocupa espaço no nosso cérebro. Então isso é muito importante. A mãe já se sente mais cansada. Porque com certeza, além de toda essa diminuição, essa diferença cognitiva da mãe, ainda tem o detalhe de a mãe se preocupar com o parto, com toda a gestação. Então assim, é muita coisa. Então o ambiente em si, ele é muito importante por conta disso, porque ele ocupa espaço. Uma caneta ocupa espaço no nosso cérebro. Então é muito importante observar o ambiente, realmente. Então fica aí outra dica. Falando ainda sobre o que é interessante para o cérebro, leitura, que a gente comentou também. Leia 1, 2 livros para ter sempre o cérebro trabalhando. Ouvir música, fazer coisas que realmente vai ajudar tanto na atividade física quanto mental, né? É bem importante para manter. O segundo ponto que nós falávamos, que é uma mudança bem interessante da mãe, é o leite. O leite materno para meninos é diferente do leite para meninas, né? A gente estava falando sobre isso, e ele vai mudando, vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando às necessidades. Então tem essa diferença sim. O leite para menino, ele tem o teor de energia dele tem 25% a mais do que para menina. Talvez os meninos exijam mais da energia, então o leite materno para menino é diferente, sim. Algumas mães já devem ter, quem gestou menino e é mãe de menino e amamentou menino, muitas vezes consegue perceber essa diferença, de que os meninos parecem ser mais esfomeados, parece que eles querem mesmo mamar com mais frequência do que as meninas. E aí quando se pensa a respeito, é possível que eles precisem mesmo um tanto a mais de energia para que eles consigam se desenvolver de uma maneira tranquila. Quando a Jay fala sobre essa personalização do leite, é bem interessante porque cada mãe vai produzir o leite adequado para a sua criança. Então, por isso que hoje a gente não sugere mais, como um tempo atrás se fazia, essa troca de bebês, né? Muitas vezes a mãe não está conseguindo amamentar, então o bebê vai amamentar na vizinha. E às vezes tinha essa troca de bebês, só que não é mais o sugerido hoje, né? Como uma vez tinha as amas de leite, né? Que tinha, hoje não é mais sugerido. Por quê? Porque você vai produzir o leite para o teu bebê. Então a demanda do teu bebê pode ser diferente da demanda de outra criança. E olha que interessante,
Tem um estudo que eu não sei agora, de fato, mencionar qual é, mas que existem, aí na internet, se você for procurar sobre diferenças do leite materno, com certeza essa imagem vai aparecer para ti, que é o seguinte. Em determinado dia, uma mamãe que já tinha leite que sobrava, normalmente ela fazia extração do leite, ela retirou o leite numa manhã e ele ficou de uma tonalidade, de um jeito. Durante o dia, esse bebê apresentou sintomas de resfriado. Na manhã seguinte, quando a mãe extraiu o leite novamente, ela percebeu que a cor já era completamente outra. E quando foi se estudar os componentes desse leite, se percebeu que ele de fato já estava preparado para atender a demanda daquela criança resfriada. Então isso é muito... O corpo é incrível, né? Essa dia de mãe e bebê é muito legal. E se você vai ficar perguntando como é que a mãe sabe, né? O corpo da mãe reconhece as demandas do filho. Na mama existem as glândulas de Montgomery, que são aquelas glândulas que tem ao redor ali do mamilo. Essas glândulas, elas entram em contato com a saliva do bebê, que tem todas as informações do que ele está precisando. Então é dessa forma que acontece essa conexão. E que interessante a situação de que os meninos de fato demandam mais energia, né? Eu quero deixar aqui que é importante a gente deixar os créditos desses estudos, eles foram todos tirados de estudos feitos em universidades, com pesquisas, então são realmente dados comprovados, né? São científicos. E é importante a gente falar, foi feito algumas pesquisas na Universidade de São Paulo e outras em Boston. Então é bem interessante a gente passar isso para que realmente sejam fontes confiáveis, né? O que muitas vezes é a cultura popular, né? Que as pessoas já dizem, sim, meninos realmente são mais esfomeados. Então às vezes se constata de fato com a ciência, né? Aqui, mais um parênteses, é bem importante nós falarmos sobre também esse período da amamentação das mães. É bom que se tenha produtos e utensílios de qualidade. Então, ali uma almofada de amamentação vai ajudar muito nesse processo, vai ajudar um sutiã de amamentação adequado, que é claro que você sabe que vai encontrar na cirúrgica.com. Também os pijamas, né? Para você ter uma boa noite de sono, mas também ter ali a facilidade de amamentar o bebê, que tem abertura frontal, que já seja preparado mesmo, né? Muitas vezes a mãe puérpera tem ainda um inchaço na barriga, o corte da cesárea, e lá na cirúrgica.com tem também esses pijamas com a barra maior na cintura, que vai ajudar ali também, né? Não vai machucar, vai ser confortável, mas vai dar um suporte, né? Isso é bem bacana. Exato. E também tem os cintos de pós-parto, né? Às vezes a mãe fica com aquela dor na coluna que não sabe de onde vem. Claro, fica amamentando o bebê daquele jeito todo, né? E com os cintos, além de melhorar ali o desenho do teu corpo, ainda ajuda na estrutura da coluna, para que você fique mais ereta, mais... Nós falávamos sobre esse ambiente, sobre as coisas que ocupam espaço na nossa mente, e agora você me fez lembrar daquele travesseiro de corpo que você comentou. Uma das coisas que ele pode servir depois da gestação é para amamentar. Olha só. Então, assim, às vezes não quer comprar aquela almofada de amamentação, já usa o travesseiro de corpo que vai usar durante a gestação para apoiar a barriga, às vezes para abraçar. Também vai poder aproveitar, porque ele é bem flexível, então pode colocar ao redor para ajudar a amamentar também. E depois para fazer as divisões ali na caminha, né? Para o bebê não rolar de um lado para o outro, para ficar mais confortável. Enfim, diversas opções aqui, né? E temos mais um item, né? Isso, temos um terceiro ponto que aí entra dois pontos importantes. Que foi notado que em mães de meninos tem um nível elevado de colesterol durante o parto. Ele pode mudar isso, pode ser mais elevado para mãe de meninos do que para mãe de meninas. E também o número de radicais livres no corpo da mãe, né, de meninos pode ser diferente, causando mais estresse. Então as mães de meninos, eu lamento dizer, mas são mais estressadas. Meninos, vocês já nascem dando mais problema para as mães, né? Não quero dizer, eu já falei. É mais ou menos isso. Então as mães de meninos têm mais estresse, elas sofrem mais. E aí que vem um detalhe que a gente conversava, inclusive, que é bem curioso. Mães que sofrem com estresse, mais pro fim da gestação, o desenvolvimento da criança, ele diminui. Ou seja, a criança, ela tem, conforme ela vai crescendo, né? Chega no fim da gestação, a mãe começa a se estressar demais, a ter mais estresse,
esse desenvolvimento vai diminuindo, então o bebê às vezes tem a dificuldade de crescimento até alguns meses ainda. Depois ele vai voltando, né, ao seu desenvolvimento, estrutura corporal, que a gente fala, né, tamanho. Ele vai tendo essa diferença, assim. Sabe que isso pode acontecer do bebê nascer pig, que é pequeno para a idade gestacional. Aconteceu com a Annalise. A nossa Annalise nasceu pequena para a idade gestacional. Isso quer dizer que, por exemplo, se ela estava de 37 semanas de gestação, ela nasceu como se tivesse 35 ou 37 no seu desenvolvimento físico mesmo, Sim. né? Então ela não tinha a estatura, o peso que deveria ter nas proporções. E é engraçado falar sobre isso também, porque muitas vezes os ultrassons que se tem hoje são muito atuais, claro, modernos, mas nunca vai ser completamente precisa a data da fecundação, a data em que houve a ovulação, a data em que houve a nidação, que é ou quando gruda ali mesmo o óvulo no útero da mãe e passa a ter a fecundação de fato. Então, nunca vai se saber exatamente como é isso, até porque as mulheres têm momentos de ovulação diferentes, né, datas diferentes, então nunca se tem certeza. É claro que pelas medidas se tem uma proporção, o momento em que passa a bater o coraçãozinho e tudo mais, lá pela sexta ou sétima semana de vida do feto, mas nunca se tem certeza, né? E às vezes isso é importante também, porque meu filho nasceu prematuro, às vezes de uma semana talvez nem seja, porque a gente supõe através dos ultrassons, mas nunca se tem certeza, né? E isso pode apavorar muitas mães. E é importante que a gente, se tem alguma gestante nos assistindo, é importante a gente frisar que não se preocupe tanto com essas coisas, porque às vezes fica ali na neura, né, de será que meu filho vai nascer muito pequeno, mas não, vai com calma, quanto mais... Tudo é como é. Exatamente. Um ponto curioso sobre isso é que, assim como foi notado essa diferença no estresse no fim da gestação, foi feito um estudo também para as mães que tinham uma gestação, um constante estresse desde o início da gestação. Para as mães que tiveram lá no início o estresse, os bebês tiveram um desenvolvimento muito maior, ou seja, acelerado. Ele nascia já muito grande. Depois ele vai tendo, né, a estatura, o tamanho normal. Às vezes a gente vê o bebê nasceu enorme, e vai vendo no futuro ele nem vai ser tão alto, por exemplo, tão grande, mas é justamente por isso. Então o estresse na vida da mãe, por isso que é bom manter sim todos esses detalhes que a gente falou, uma vida saudável, uma vida, né, leve, com todos esses cuidados, não se preocupar com aquilo que realmente não vai fazer diferença, né? Se preocupar com a mãe, que é o que a gente tem falado aqui. Esses detalhes, esses materiais que a gente tem apresentado, e é uma das coisas que a Ana lá na cirúrgica prega, é cuidar da mãe, né? Porque é a mãe que precisa disso, porque é a mãe que pode muitas vezes desenvolver coisas no bebê. Exato. E é interessante porque antes nós falávamos sobre cirúrgica.com, sobre os materiais que tem lá, e é importante lembrar também das meias compressivas, que quando o médico te indica, mãe gestante, o médico faz a indicação para ti de meia compressiva, não é porque é só mais uma coisa que eu preciso no meu checklist aqui para a mamãe, não é porque de fato tu precisa usar a meia compressiva. E quando você tem essa orientação, não vai ali na farmácia comprar qualquer meia, né? Que a medida talvez seja essa. Vá num lugar que seja especializado, que vai fazer a medida adequada. Que então tem medidas no teu corpo, na tua perna específicas para ser quase que personalizado o tamanho para você, né? E falando ainda das meias compressivas, é importante também falar sobre o Dr. Hamilton, que cuida desse trabalho também da circulação das pessoas em geral, né? Mas especificamente aqui das mamães. Se você percebe muita alteração ali dos vasinhos, dores nas pernas, que passam a te incomodar muito além daquilo que já vinha acontecendo contigo, procure então o vascular, procure o Dr. Hamilton Perotti Júnior, ele que atende no Instituto da Circulação aqui no centro de Concórdia. Então se você for falar com ele, acho que é bem importante, né, não deixar para que é normal. Se isso tá te incomodando demais, mãe gestante, faça essa, né, vai em busca dessa informação. Várias situações em relação à circulação podem acontecer nessa época, né? Sim. Inclusive os vasinhos ali que podem acabar atrapalhando das hemorroidas. É uma coisa que ninguém fala, mas que muitas mães gestantes têm esse problema. Então é importante tratar também em relação a isso. Pode ser problema, sabe, mãe, no quê? No intestino? Não, na tua circulação. Mas eu não sou especialista. Vá falar com o Dr. Hamilton que ele vai saber mais sobre o assunto, né? Então, gente, é isso de hoje. É isso, eu espero que as mamães
Não fica, como eu disse, não entra numa neura, vamos devagar. com calma, vamos devagar. Leia um bom livro, né? Toma sua aguinha sempre, vamos se hidratar, se cuidar e lembrar que é uma casinha, né? Tem que estar bem cuidado para que quando o bebê nascer seja realmente recebido, seja menino ou menina, mesmo com as transformações da mãe, seja tudo perfeito, né? Como realmente é desejado. E como é a tua possibilidade de fazer ser perfeito, né? Cada caso é um caso, então relaxa. E aquela coisa assim, o que não tem solução, solucionado está, sabe? O mundo há de resolver aquelas questões que a gente fica cheia de caraminhola. Deixa acontecer. Obrigada, Jay. Mais um salto no conhecimento para vocês aqui de presente nesse Dia das Mães, esse especial, né? Fiquem bem, voltamos com o nosso programa.